11 horas e 16 minutos, bom dia para você. Hoje é sábado, 15 de novembro, feriado de proclamação da República. O Enel está começando mais cedo, porque logo mais, à 1 da tarde, tem amistoso da Seleção Brasileira contra Senegal. Dia bonito para quem quer aproveitar, de acordo com a PAC. Não deve chover no restante do dia e a temperatura pode chegar aos 32 graus. E a partir de hoje, o comércio do centro do Recife abre as portas todos os dias, incluindo domingos e feriados. É uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, para estimular as vendas e oferecer mais opções de datas e horários para quem deseja comprar as roupas e os presentes de final de ano. Quem mostra o movimento ao vivo neste feriado é o repórter Mário Carvalho. Mário, bom dia para você. Que movimento por aí, hein? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, fazia tempo que eu não via a Rua das Calçadas desse jeito aqui, num sábado de feriado. Foi até difícil a gente encontrar um cantinho aqui para ficar, porque o pessoal está passando por aqui direto, está bem movimentado. Como você disse, a partir de hoje, o comércio aqui do centro passa a funcionar de domingo a domingo, inclusive nos feriados, até o final do ano. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a ideia é aproveitar esse período aí em que o consumidor está comprando mais e o lojista está querendo vender. Daqui a pouquinho a gente mostra os detalhes, conversa com os lojistas e com quem veio comprar também, Márcio. Impressionante essa movimentação no centro do Recife. Daqui a pouco o Mário mostra ao vivo. Do bairro de São José, a gente vai para o bairro do Recife. Também tem comércio por lá, com foco no artesanato e empreendedorismo. Quem mostra para a gente ao vivo é o repórter Bruno Fontes. Bruno Fontes, bom dia, seja bem-vindo. Márcio, meu amigo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Nós estamos aqui na Praça do Arsenal. Essa feirinha é conhecida como a Praça, no caso, Arsenal das Artes, né? Exatamente nessa alusão à praça. E olha só, são 50 expositores exatamente para dar essa vida aqui ao bairro do Recife. Começou hoje, às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Então tem muita coisa que daqui a pouco a gente mostra para vocês aqui de produtos que são vendidos bem pernambucanos. Eu volto com você, Márcio. Combinado, Bruno. Daqui a pouco você está de volta. E nós continuamos em Belém, no Pará, acompanhando a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Durante esta semana, nós mostramos as principais discussões envolvendo o Nordeste. Hoje, muitos nordestinos participaram da Marcha dos Povos pelo Clima, um protesto para pedir justiça climática e combate às desigualdades sociais. Gustavo Ferreira acompanhou a manifestação. A Marcha dos Povos pelo Clima saiu logo cedo da frente do Mercado de São Brás, que é um ponto turístico aqui de Belém, e percorreu algumas ruas da capital. Ela faz parte da Cúpula dos Povos, que é uma conferência paralela à COP30 aqui na capital paraense, reunindo movimentos sociais, representantes de organizações da sociedade civil de mais de 60 países. Eles se concentraram aqui e pediam justiça climática, combate ao racismo ambiental e defesa dos territórios e das comunidades tradicionais. Os povos originários, como indígenas, quilombolas, também as comunidades ribeirinhas, as pessoas que moram nas periferias dos centros urbanos. O grande pedido foi esse. E a Cúpula dos Povos também reúne todas essas demandas. Inclusive, amanhã, no final da programação, eles devem apresentar uma carta com todas as vontades, todos os desejos de quem participa desse evento, representando o Brasil e o mundo inteiro. Hoje nós conversamos com alguns manifestantes que participaram da Marcha dos Povos pelo Clima, inclusive nordestinos. Olha só. A maior ameaça para nós hoje lá no Piauí é a invasão do agronegócio, que está muito forte dentro das nossas comunidades, dentro dos territórios de Quebradeira de Coco Babaçu. E a importância da gente estar aqui na COP30 e na marcha hoje que a gente vai ter, é para a gente mostrar que as quebradeiras de coco existem, não só no Piauí, mas no Pará, no Tocantins e no Maranhão. Nós viemos para a COP30, viemos para a marcha, vai estar mostrando para o nosso mundo inteiro que nós temos um povo que trabalha, agricultura familiar, que alimenta as mãos, que alimenta a nação. Por isso nós estamos aqui, estamos felizes, porque nós estamos enxergados para o mundo inteiro. E o mundo inteiro vai ter o conhecimento do nosso trabalho, do nosso Brasil. Nossa grande importância aqui é mostrar que a gente tem visibilidade, que a gente quer ser visível e que a gente tenha nossos direitos. Porque um povo sem luta é um além. Como é que as mudanças climáticas impactam já diretamente na realidade de vocês que trabalham no campo lá no Tocantins? Causa um impacto muito grande. As mudanças climáticas, a implantação de outras
fontes de energia que podem trazer muito problema para a saúde. Então, a mudança climática ela impacta sim, tanto nas nossas matas, em todos os recursos que a gente precisa para estar trabalhando, tirando o sustento. Ainda no clima da COP30, nosso Descomplica hoje é sobre ODS. Você sabe o que isso significa? Bianca Carvalho está chegando para explicar para você. Opa, gente, Descomplica aí ligadíssimo nessa questão de meio ambiente. A gente está aí nesse período de COP, né? Que é de 10 até 21 de novembro. Então, tem países, o mundo todo reunido em Belém do Pará para falar de mudanças climáticas e ODS. Para muita gente, esse negócio de ODS é termo do dia a dia. Muita gente sabe o que é isso. Semana passada a gente falava de COP e a gente falou de ODS, só que a gente passou por cima, mas não Descomplica nada, fica sem explicação, nada. Então, ODS. Eu vou logo dizer o que é e depois eu vou chamar a minha xará, Bianca Cavalcante, que é ativista ambiental e ela é do Laboratório de Justiça Climática e Social, para destrinchar para a gente esse negócio de ODS. ODS, gente, é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aí vê só, xará, vou chamar tudo de xará de vez em quando, viu, Bianca? São quantos que a gente tem aqui? Vamos lá, a rodinha está girando. A gente tem quantos ODS? Vão ser 17 ODS, que esses ODS são os principais problemas do mundo. Então, eles acontecem aqui no Brasil, mas vão acontecer na Índia, vão acontecer nos Estados Unidos. E aí a ONU, em 2015, ela se juntou com esses países que participam da ONU, são 193, e que eles chegaram nesse consenso de prioridades para criar um projeto de futuro. Independentemente do país ser rico ou pobre, ele vai ter que se comprometer, e eles se comprometeram, quando a ONU foi lá e disse, eles se comprometeram com isso tudinho aí, né? Exatamente. Agora, e tem uns símbolos que são autoexplicativos, mas era legal que a gente se debruçasse um pouquinho sobre essas figurinhas. Vê se tu consegue acompanhar isso aí, Bianca. Vamos lá. Esse laranjinha, ele é sobre... tem um outro desenho. Aqui tem a rodinha que a gente achou bonito, porque deu a ideia do globo terrestre, né? Mas, vamos lá. Aqui, os 17. Erradicação da pobreza. O que é que você acha que... Você pode ir citando e dizendo pequenas notas aí sobre cada um. A erradicação da pobreza vem da nossa realidade de desigualdade. Então, primeiro que os ODS, eles não são separados em caixinhas como estão aqui. Eles vivem e coexistem entre si. Então, a erradicação da pobreza, ela vem muito de o país estar ou não no mapa da fome, de uma pessoa, por dia, viver com menos de R$6. Então, tudo que ela consome, tudo que ela veste, tudo que ela vive é com menos de R$6. E não dá para você viver com menos de R$6. Não importa qual calculadora você usa. Não tem calculadora certa, não tem. E é curioso isso. A gente vai destacar depois os que têm relação direta com essa COP, que são o 2, o 3, o 4, o 5 e o 13, né, Bianca? Isso. Mas aí, esse aqui a gente vai destacar daqui a pouco. Quando a gente olha para os outros, erradicação da pobreza, água potável, energia limpa, trabalho decente, indústria, inovação, redução das desigualdades, tem tanta coisa, paz, justiça, vê só. Vida terrestre, vida na água. Eu fico pensando assim, quando a ONU inventou essa história junto com os países em 2015, ela disse que os países tinham que alcançar metas nesses 17 objetivos até 2030. Mulher, a gente já está praticamente em 2026, quando está acabando. E aí? São sempre metas muito ousadas, porque a gente vive várias crises ao mesmo tempo. Então, não foi a primeira vez que a ONU fez isso. A gente teve os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi a primeira vez que teve um plano de futuro para todos os países, que foi até 2015. E a gente farrapou pra caramba. E a gente não conseguiu. Não cumprimos. E aí, em 2015... E a gente não vai de novo cumprir isso aí, Bianca. Não. É sempre o país que eu quero, o mundo que eu quero, e a gente cria esse plano. E aí tem essas cobranças e a necessidade de não só o governo, mas também iniciativas privadas, organizações da sociedade civil e os próprios cidadãos se comprometerem em seguir e entender. Esses problemas existem e a gente vai criar e fazer soluções sobre isso.
Me fala uma coisa, quando a ONU pensou nisso, e a gente pensa na COP, e a gente pensa nos ODS, aí a gente está falando de proteger o planeta, a gente está falando de melhorar a vida das pessoas, e a gente está falando de criar uma justiça social e climática. Eu achei bonito esse negócio desse laboratório de que você participa, que é o Laboratório de Justiça Climática e Social. O que é isso, hein? Justiça climática e social? Porque explicando isso, a gente já bate um pouco nessa ação contra a mudança global no clima. A gente vai entender que as mudanças climáticas, elas não afetam todo mundo da mesma forma. Elas vão afetar todo mundo, mas se você é mulher, se você é uma pessoa com deficiência, se você é negro, se você é idoso, são de formas diferentes que as mudanças climáticas vão impactar. Então, por isso que a gente traz justiça climática, porque ela precisa ser justa e ela tem que atender às necessidades de cada perfil. E aí a gente vai trazer a justiça social, porque não existe justiça climática sem justiça social, que é considerar essas diferenças e a pluralidade da população, não só brasileira, mas mundial. Então, é preciso entender que Pernambuco vai ter um perfil, uma necessidade diferente do Mato Grosso do Sul. Claro, sim. Por ser biomas diferentes, mas sociedades diferentes. A gente vai ter urgências que não são necessariamente as mesmas, mas que elas conversam. A necessidade de Porto Alegre é diferente da necessidade do Recife, totalmente, né? Que é diferente de Cuiabá, que, enfim, e assim a gente vai levando. Vão existir pontos que conversam sempre, mas que têm a realidade local. Então, a Agenda 2030, ela foi pensada também para que o local, então a gente em Recife, ser agente de mudança, a gente trazer essas mudanças também para o cenário internacional. E não ficar sempre alguém mandando a gente fazer. Sim, isso era bom que a gente fizesse, né? O dever de casa, sem ter que ninguém dizer, olhe e faça. E o pior, nem dizendo olhe e faça, a gente faz. Você começou a falar de mudança climática, então vamos destacar os 5, que tem muito a ver com a COP. Vamos lá. Aqui o 13, né? O 13, ele fala de ação contra a mudança global do clima. O que é que... Eu sei que tem o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e as metas. Nesse 13, qual era a meta? A gente tem a meta de diminuir os impactos dessas mudanças climáticas, seja através da política, então formulando projetos e políticas públicas, como também leis, mas também você ter uma atuação da diminuição do desmatamento, das ilhas de calor, que é essa panela, que é Recife, todo mundo morre de calor. E aí, por ter muitos prédios, é uma ilha de calor. Você tem o calor concentrado ali numa região. E aí, você voltar com a vegetação, se ela for desmatada antes, mas necessariamente você entender que precisa ter esse balanço entre pessoa, meio ambiente e economia. E tem que ter a tal justiça climática e social. Igualdade de gênero. O objetivo 5 seria o quê? Qual seria a meta desse objetivo? Ele é bem amplo, todos eles conversam entre si. Mas o de igualdade de gênero, você vai considerar quantas mulheres você vai ter na política, você vai entender posições de liderança para essas mulheres, mas também questão de renda. O quanto é que essa mulher ela tem para sobreviver? Ela é dependente financeiramente de um parceiro, ou ela consegue estar no mercado de trabalho, se sustentar sua família com qualidade de vida também. E mais, quanto ela ganha para fazer o mesmo serviço que um homem ganha, e que, infelizmente, o homem ainda ganha mais do que ela. Isso é de revoltar totalmente, né? Educação de qualidade. A educação de ODS qualidade. 4. Ela vem... Quantas crianças e adolescentes estão nas escolas, a taxa de alfabetização da população. Se você já está falando em uma educação básica, e aí qual é a qualidade dessa educação básica? Você tem realmente o ensino de matemática, português, geografia a partir das realidades, ou é só um faz de conta, passa de ano? E mais, né, gente? Mais. Eu acho que você deve estar pensando assim, dizendo assim... mas a questão agora é só dizer que matriculou. Mas e a qualidade, né, daquele menino que está saindo dali, daquela menina? Ele está realmente chegando naquele ano, série, com os conhecimentos que são para aquele ano estarem garantidos? Não, infelizmente, muitas vezes ele não está.
Saúde e bem-estar. Eita, danou-se. Rapaz, eu fico pensando aqui, daqui a pouco eu vou te perguntar como é que a gente está nesse ranking aí, que o negócio está pesado. É sempre complexo. Saúde e bem-estar, esse aí diz o quê? Saúde e bem-estar vai entender quais são as doenças que tem naquele país. Se já tem tecnologia para aquela doença estar erradicada, por que aquele país ainda tem aquele tipo de doença? Então, dentro de saúde e bem-estar, vão entrar esse mapeamento dessas doenças, mas também a campanha de vacinação. Quantas pessoas são vacinadas naquele país? Acesso à saúde de qualidade. Se eu vou no serviço público, no caso do Brasil, eu sou bem atendido, eu consigo resolver meus problemas, minhas doenças, ou ficar sobrecarregado, como está sendo o nosso caso. Então, ele vai ter diversos indicadores para poder entender a saúde que o Brasil está tendo. A gente tem um progresso muito grande, que é o SUS, que é uma saúde pública, mas a gente ainda tem um caminho muito grande para melhorá-la. E a gente teve um retrocesso danado aí, né? A gente agora fica chamando campanha de multivacinação, pedindo às pessoas, implorando aos pais que levem os filhos para vacinar. É impressionante como, em vez de avançar, a gente conseguiu fazer o caminho reverso. A gente regrediu em algumas coisas. Fome zero e agricultura sustentável, número 2. Aí a gente vai entender qual é a alimentação que o brasileiro tem. São embutidos. Se é alimentação embutido, não é uma alimentação de qualidade. E são embutidos muitas vezes. Muitas vezes, porque é o mais barato. Então, a gente repensa o que é que está no prato. Como é que a gente está se alimentando? Então, a Fome Zero e a Agricultura Sustentável vai pegar todo esse sistema de como é que a comida chega no nosso prato, apesar, chega no mercado, chega no nosso prato e a volta. Vai sempre esse ciclo. Então, a gente se questiona o que é que, de fato, chega na mesa do brasileiro médio e se tem qualidade, os nutrientes, a tabela nutricional. E tudo, também a questão do preço, né, Bianca? Porque você hoje, você consegue comprar um pacotinho pequeno de biscoito por um valor muito menor do que... Bom, hoje, se você pegar um pacotinho pequeno de biscoito, daquele menorzinho assim, e um refrigerante, você gasta muito menos da metade do que você gastaria para comer um prato com suco. O suco é caríssimo. Você vai tomar suco, é caríssimo. Então, acaba que a qualidade da comida também é terrível, né? Exatamente. Isso vai conversar muito com a ODS 13, porque, apesar de serem mudanças climáticas, a gente vai entender o que é que está sendo plantado no Brasil. Quem é que está plantando? Entendo. Porque a comida que chega para a gente são dos pequenos agricultores, é da agricultura familiar. Majoritariamente, 70% é de agricultura familiar. Então, entender essa relação com a natureza, também entender como é que a gente está, se a gente está usando, que não deveria usar, porque a natureza vem antes do homem. Então, a natureza não é um produto, não é um item que a gente vai pensar em... Vou usar esse recurso aqui, depois eu jogo fora, depois eu penso como resolver no futuro. Não, a natureza não é para ontem, é para agora, né? Ela é para agora. Vê só, os 17 que a gente tinha ali, a gente já está na recuperação, na prova final disso aí. E o Brasil tem um 18º. Como é que é essa história? Mas esses 18, o 18º, ele não é para todo mundo. Como é que é isso? Igualdade étnico-racial. Ele foi um compromisso do governo atual, entendendo a realidade brasileira e entendendo também como um problema global. Então, ela é voluntária e ela é limitada. Não necessariamente no governo seguinte ela vai estar aqui presente, porque vai ter o mesmo compromisso. Ou então pode entender por outro compromisso. E aí você tem essa leitura do que o brasileiro precisa. O brasileiro precisa do combate ao racismo de várias maneiras, de maneira ampla. Por isso que é étnico-racial. Então, é questão étnica e também racial. Questão racial. Certo. Me fale, quem é que fiscaliza o cumprimento disso aí? Quem é o professor que diz assim, pega o boletim e diz... Nota vermelha, não foi aprovado? Quem é? É a ONU? Como a Agenda 2030 são muitas pessoas responsáveis por fazer, como a gente falou, indústria, setor privado, setor público, organização de sociedade civil, então é um compromisso que todo mundo tem. E aí você tem anualmente um relatório de revisão desse monitoramento das ODS que o Estado, então no caso do Brasil, se compromete a fornecer essas informações para a ONU. A gente, no Brasil, já caminhando para o final, me conte aí, no Brasil a gente está péssimo, muito ruim, regular, a gente está como? O Brasil, internacionalmente, ele é conhecido por ser protagonista.
tanto na ODS antiga, no plano que tinha, quanto nesse. Do desenvolvimento do milênio, né? Isso. Que foi de antes, sim. Mas ainda é muito distante da ideia de futuro que a gente quer. A gente tem um caminho muito longo de parcerias, de paz, que a gente não está no cenário ideal. De tudo isso, né? De alimentação adequada, de moradia adequada. E me fale, e a gente pediu, enquanto sociedade, e aí essa sociedade que irmana todo mundo, o mundo inteiro, a gente pediu um prazo até quando? Já que 2030 já não vai rolar. Aí está sendo negociado para que tenha uma outra agenda, como continuidade de 2030. Tipo 30-40, seria assim? 30-50? 30-50. Mais 15 anos. Como foi a primeira 15 anos, essa segunda também 15 anos. A tendência é que a gente tenha mais um plano de 15 anos. De 15 anos. Para se alcançar ou diminuir drasticamente esses problemas globais. Entendo. E isso está sendo discutido na COP em todas as mesas. As pessoas estão falando desses ODS em todas as discussões. Se fala em tudo porque está presente em tudo. Não só nas mesas da COP, mas também nas mesas de bares, na conversa paralela, de entender que tipo de mundo e de sociedade a gente quer. Isso é muito massa, por saber que isso está sendo respirado na COP, né? Com certeza. Isso é muito legal. E o que a gente poderia dizer, Bianca, para a gente encerrar esse programa? Eu gostei muito quando você disse assim, que a gente não pode pensar na natureza como um recurso. Porque um recurso é como assim... eu tenho um recurso para comprar tal coisa, eu vou lá e compro. A natureza não é um recurso, gente. A natureza é a nossa casa e ela existe anterior a nós. Exatamente. A gente tem que aprender a viver nela. Então, o que a gente pode dizer para as pessoas, essas que estão sempre esperando que outros façam o cumprimento das metas para poder chegar nesses objetivos? O que é que cada um pode fazer? O brasileiro tem uma opinião muito forte do que quer. A gente quer educação, a gente quer saúde, mas também incentivar isso. Então, se eu, na minha casa, que é o meu local, que eu que comando ali. Sim. Se eu não faço nada, se eu não utilizo a separação e reciclagem dos dejetos e também das questões orgânicas, mas também ter a consciência de a água, quanto tempo eu vou ficar ali, mas principalmente engajar em campanhas de cobranças. Cobranças tanto para empresas, mas também do setor público de eu quero isso, esse é o futuro que eu quero, e você está complicando a minha ideia de futuro, que é um futuro igualitário, um futuro sustentável, um futuro que as próximas gerações vão poder curtir, elas vão brincar, sem ter esse peso de talvez a gente não tenha um futuro. Não é isso. E é por isso, gente, que a pauta do meio ambiente, ela não é para o futuro. Não é uma coisa para a gente pensar depois. A pauta é para ontem já. Ela é presente, ela é para ontem. Muito legal essa conversa contigo, Bianca. Que massa a gente falar sobre isso. E falar sobre isso faz com que as pessoas entendam que isso é para ser um assunto corrente. Do mesmo jeito que a gente fala de tudo. Falar do meio ambiente é falar de tudo. É falar de mim, é falar de você, é falar de nós, é falar do nosso futuro. Um futuro que precisa da gente para acontecer. Descomplica aí vai terminando agora. Se você quiser rever para pensar melhor, tá lá no G1, tá no nosso portal. Você consegue ver no N1 também, no Globoplay. Enfim, olha de novo, pensa um pouquinho, vê se você está fazendo o que você tem que fazer. Gente, isso não é favor. Esse é o ambiente em que a gente vive. A natureza é a nossa casa. Um cheiro. Até sábado que vem. Agora, 11h41, um bombeiro militar morreu depois de sofrer um mal súbito durante um curso de mergulho aqui no Recife. A notícia está no G1, você confere apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. A vítima foi o cabo Danilo Firmino da Silva, que participava da 15ª edição do curso de mergulho autônomo. Danilo era lotado no 2º grupamento de bombeiros de Caruaru, no Agreste, e teria vindo realizar um treinamento. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o ocorrido, disse que está prestando o apoio necessário à família e que a causa da morte será analisada por protocolos internos de investigação. Um vigilante foi assassinado ontem dentro de uma subestação da Compesa, no distrito de Tejucupapo, em Goiânia, na Mata Norte. Emanuel Araújo de Souza, de 45 anos, estava de serviço e levou 8 tiros. Ele morreu no local antes de receber socorro. De acordo com testemunhas, o segurança teria sido morto por um colega de trabalho após uma discussão.
A Polícia Militar enviou uma equipe ao local, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil disse que abriu um inquérito para investigar o crime. Em nota nas redes sociais, o Sindicato dos Vigilantes lamentou a morte. A Compesa lamentou também a morte e disse que o segurança era de uma empresa terceirizada. Uma ambulância do SAMU que transferia um paciente se envolveu em um acidente na manhã de hoje no Recife. O acidente foi na Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira. Imagens enviadas para a TV Globo mostram a ambulância e um carro comum que também se envolveu na batida. Os dois veículos ficaram com a parte da frente danificada. O SAMU Recife disse que enviou 2 ambulâncias. Uma delas transportou pacientes que estava sendo transferido do interior para o Hospital da Restauração. A outra ambulância levou o motorista do carro envolvido no acidente para a UPA dos Torrões. A seguir, morre o ex-presidente do esporte, Milton Bivar, dirigente campeão da Copa do Brasil em 2008. O NE1 volta em instantes. Morreu ontem o ex-presidente do esporte, Milton Bivar, aos 74 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Milton foi um dos dirigentes mais emblemáticos da história do clube e comandou o esporte no título da Copa do Brasil de 2008. Engenheiro civil e empresário, Milton era o irmão do deputado federal Luciano Bivar. O esporte emitiu uma nota de pesar lamentando a morte e citando as conquistas de Milton Bivar. A reportagem completa sobre a morte de Milton Bivar você confere daqui a pouco no Globo Esporte. Agora, um alerta para pessoas que receberam diagnóstico de diabetes. Uma das consequências da doença é a chamada retinopatia diabética, uma síndrome que atinge o olho e pode levar à perda da visão. É preciso fazer um exame específico para prevenir o problema. A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira evitável no Brasil e no mundo. E uma dessas pessoas é Dona Alzenir, que há 5 anos perdeu a visão. Já fazia 10 anos que eu tinha tido o diagnóstico de diabetes e, por complicação do diabetes, eu desenvolvi a retinopatia. Não tive, assim, sintomas antes, né? As pessoas começam com sintomas leves, eu não tive. Aí, após um expediente do trabalho, olhei para a luz, vi uma mancha escura, fui para a emergência, aí já estava com a retina descolando e com a retinopatia bem grave em ambos os olhos. Ela descobriu a doença em 2018 e esperou 2 anos pela cirurgia, mas com a chegada da pandemia em 2020, acabou perdendo completamente a visão. Começou, eu perdi o direito, fiquei enxergando pelo olho esquerdo, né? Normal, e fui perdendo aos poucos. Fiz tratamento de laser, mas a retina descolou também. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros vivem com a doença. Entre eles, cerca de 40% podem desenvolver algum grau de retinopatia. O cenário fica ainda mais preocupante quando somado a outro dado. Apenas 20% dos diabéticos realizam o exame de fundo de olho todos os anos. Isso de acordo com o Ministério da Saúde. O médico oftalmologista explica que, por falta de exames de vista regulares, muitas pessoas com diabetes só descobrem a doença quando ela já está avançada. A situação é preocupante, porque a retinopatia diabética é bem silenciosa. Ela acomete a visão de forma progressiva e silenciosa. Isso quer dizer o quê? Que o paciente não sente nada, o olho não dói, não coça, não arde. Ele vai começar a aparecer em sua visão vultos e perda visual quando o tempo de doença está bem estendido e quando esse paciente está descontrolado. A sua glicemia descontrolada vai fazer com que apareçam problemas nos pequenos vasos da retina e daqueles pequenos vasos vai haver o extravasamento, que a gente chama de líquido, sangue, gordura, tudo que há ali dentro do sangue para a retina. O que acontece é que muitos pacientes não sabem que tem a doença, ou seja, eles vivem uma vida normal, com a glicemia alta, não passam por nenhuma triagem, às vezes o exame de HGT, como tinha falado, e principalmente o exame de fundo de olho, que, feito por um profissional médico habilitado, oftalmologista, salva visões. É um exame simples, barato, um exame que demora pouquíssimo tempo. Tudo na medicina que é diagnosticado cedo tem muito mais chance de sucesso no nosso tratamento.
Ele alerta ainda que os exames feitos em óticas, na maioria das vezes, não são completos. Esses exames, eles não contemplam ali o exame de fundo de olho, exame de pressão, exame de dilatação, colher a história clínica do paciente, saber se ele é ou não diabético. O exame de fundo de olho, o mapeamento de retina feito por profissional médico habilitado, oftalmologista, ele salva a visão. O diabetes tem que olhar o fundo do olho, né? Diabetes cega. Tem que ir todos os anos a um oftalmologista, mas não avisam que existe a retinopatia, que precisa ser um retinólogo para acompanhar o fundo do olho. Isso é desinformação que até hoje ainda existe no Brasil inteiro. E logo a seguir, a movimentação do comércio no centro do Recife, que até o fim do ano passa a funcionar todos os dias. E também uma feirinha com artesanato, gastronomia e música na Praça do Arsenal. Imagens ao vivo para você. E o Enem volta em instantes, agora 11 horas e 50 minutos. Enem está de volta. Muitos grupos familiares e de trabalho estão escolhendo antecipar as confraternizações de fim de ano. De olho no aumento da procura, bares e restaurantes investem em atrativos para conquistar e fidelizar os clientes. Quando o calendário começa a marcar os dias do penúltimo mês do ano, os compromissos enchem a tela. É que muita gente está antecipando o que costumava fazer em dezembro. Confraternização em família, com os amigos, por exemplo, geralmente aconteciam no fim do ano. Mas para evitar os restaurantes lotados, muita gente tem escolhido celebrar em novembro. Nesse restaurante em Bairro Novo, em Olinda, encontramos esse grupo de amigos. Eles são de Cascavel, Paraná. Resolveram se reunir agora em novembro, justamente pela tranquilidade do período. A gente já vem em épocas de bastante movimento, não aproveita muito, então agora a gente está aproveitando mais. Por ser um momento mais tranquilo, né? Viajar na alta temporada é fila para tudo, né? Agora é mais tranquilo. Já de olho nessa movimentação do público nesse mês, o restaurante está apostando em algumas estratégias para atrair grupos que querem confraternizar. Saber que é possível reservar mesas para muitas pessoas, por exemplo, já é um ponto positivo. A gente sentiu uma alta muito grande, uma demanda muito grande. 85% das reservas que eram feitas em dezembro estão em novembro. Esse analista do Sebrae explica que esse momento pode ser uma oportunidade para os empreendedores pensarem em estratégias que possam atrair os clientes em grupos. Se tiver uma música, deixar uma música mais baixinha para que a conversa aconteça, para que essa confraternização exista, né? É interessante que o cardápio já possa ser trabalhado nesse sentido, de trazer produtos diferentes para trazer uma experiência gastronômica melhor para aquele cliente. Então, por exemplo, criar um cardápio que tenha alguns petiscos veganos para eu atrair todo tipo de público, né, que precisa e que quer estar naquele momento confraternizando com as pessoas. Um outro item importante, a questão da carta de bebida, é ter um leque um pouco maior de itens não alcoólicos, né, coquetéis não alcoólicos, para que aquelas pessoas que vão estar naquilo ali, que vão dirigir, não beba bebida alcoólica, beba aquele coquetel e saia mais tranquilo. Essa pizzaria no Varadouro já está no clima das confraternizações. De dia, se organizam para receber os clientes que vêm jantar. A movimentação já aumentou nesse mês. Aqui o atrativo é a comanda individual, a possibilidade de reserva e o festival de pizza 2 vezes na semana, em que o cliente só paga um valor e come à vontade. Todo dia tem reserva nova dos grupos de confraternização. As pessoas, elas consomem bem, a gente tem uma carta de drink bem variada, de vinhos também. Aqui o público da gente é bebedor de vinho assíduo e assim, vinho e pizza, né, tem tudo a ver. E o G1 Pernambuco preparou uma reportagem sobre o que abre e o que fecha neste feriado de 15 de novembro, dia da proclamação da República. Os detalhes você confere apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, olha. Mesmo com o comércio do centro do Recife aberto de domingo a domingo, a partir de hoje, tem mudanças no horário de funcionamento dos shoppings. A maioria abre agora, a partir do meio-dia. Pelo QR Code, você confere a lista completa das repartições públicas que adotaram um horário reduzido hoje também. Você viu aí no Abre e Fecha do G1 que o comércio do centro da cidade está funcionando normalmente hoje, mesmo sendo feriado. Então, bora voltar para a Rua das Calçadas para conversar ao vivo com o Mário Carvalho sobre esse movimento. Muita gente já antecipou nas compras, Mário.
Demais, Márcio. É impressionante. As pessoas estão se esbarrando aqui na Rua das Calçadas, como a gente não via há um certo tempo, né? Movimentação grande aqui no sábado. A partir de hoje, o comércio aqui do centro passa a funcionar de domingo a domingo, como a gente falou na participação anterior, incluindo aí os feriados, como hoje, até o fim do ano. Isso aí é uma estratégia que, segundo a CDL, pode garantir um crescimento de pelo menos 10% nas vendas em relação ao ano passado. E realmente, gente, pelo que a gente está vendo aqui nas imagens de Beto Marques, olha só como está a movimentação aqui na Rua das Calçadas, bem movimentada nesse feriado de sábado. Muita gente já atrás dos presentes de Natal, de decoração. Tem loja já em Black Friday oferecendo promoção aqui para os clientes. E o resultado você está vendo aí, as pessoas em fila para entrar na loja. Olha só, né? Aqui no bairro de São José, a movimentação muito grande. Agora, se vier para cá, pessoal, sombrinha, água, porque tá quente, viu? Foi fechado um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, que envolve aí cerca de 1.300 lojas dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista. Nesse período de fim de ano, mais de 1 milhão de pessoas circulam por aqui, por essa região, todos os dias, vindas não só aqui da região metropolitana, mas também do interior, de estados vizinhos. Então, para garantir todos esses presentes, para garantir a decoração de Natal, as pessoas vêm em lojas como essa daqui, que estão, olha só, lotadas. Muito cheia por aqui. Tudo bem, gente? A gente está ao vivo aqui no NE1, fazendo uma comprinha de Natal. Não. Obrigado. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com o pessoal da loja. A senhora trabalha aqui? Sim. Como é seu nome? Cíntia. Para vocês, quando é um período como esse aqui, com certeza as vendas aumentam. Abrir aos domingos é bom? Vocês vão abrir? Vamos sim, vale super a pena abrir os domingos e também nos feriados. Como hoje é sábado, um feriado, nós estamos aqui abertos e a partir de segunda-feira, dia 17, iremos abrir todos os dias até o Natal. É impressionante a movimentação por aqui. Muito boa a movimentação. Loja lotada, graças a Deus. Os artigos de Natal vendendo bastante, que é a nossa pretensão agora, trabalhar em cima do Natal. Perfeito. Deixa eu ver se eu consigo dar uma palavrinha aqui com o pessoal que está comprando por aqui. Tudo bem, a gente está ao vivo aqui no NE1, está comprando os presentes de Natal, decoração? É, decoração para casa. Aproveitando aí, né? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha também como é que está a programação e outra parte aqui do Recife. Bruno Fonte vai mostrar a Praça do Arsenal. Bruno? Oi, Mário. Então, vem para cá, né? Nós estamos até perto aqui nessa região central. Estou aqui na Praça do Arsenal, exatamente para mostrar essa feirinha. São 50 expositores, eles ficam aqui na esquina da Bom Jesus. E tem gastronomia, tem cultura, tem o artesanato da gente. Por exemplo, eu encontrei Sávio, que ele é de Rio Doce, Olinda, e não pense que é um brigadeiro assim tradicional, porque... Sávio, o que é que tem de diferente aqui? Uma boa tarde para você. Boa tarde. A gente trabalha com brigadeiros que não se encontram de fato no mercado, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um brigadeiro de bolo de rolo, brigadeiro de bacon. Vindo para cá, eu tenho brigadeiro de café, cappuccino, maracujá, tenho de abacaxi, chocolate com pimenta, parmesão e também os tradicionais. Então, é você que faz? Tudo é minha esposa. Bem diferente, né? O nome da empresa Maria Doçuras. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado. O de bacon sai bem? Muito, é um dos carros-chefes. Valeu, viu? Ó, eu tava vendo agora há pouco, tinha um brasiliense aqui também comprando bolo de rolo. Ele perguntou se era rocambole. Ela disse rocambole não, bolo de rolo. Não foi essa parte aqui da gastronomia. Aqui, ó, muito legal também. As pessoas procuram. São as velas, o spray aromático. Tudo bem com a senhora? Uma boa tarde. Em média, quanto é que é, assim, por exemplo, o spray aqui? Eu tô vendo que é de cascas de folha. Isso, boa tarde para a senhora. Boa tarde. R$ 45,00, 200 ml. Aromatizador de ambiente, vela aromática, body spray, aromatizador de carro e difusor de varetas. Muito obrigada, senhora, viu? Aí passando para cá com Augusto César, aqui tem a parte de bijuterias, tem joias e também chama a atenção aquelas camisas que os turistas procuram, né, o nosso português nordestino. Tem nessa outra parte. Lembrando, pessoal, começou hoje às 8 da manhã e vai até às 8 da noite. Então é uma boa opção para a família, vir passear, vir comer, vir se divertir aqui e, claro, incentiva também essa economia do artesanato das pessoas aqui que estão expondo nessa rua aqui ao lado da Praça do Arsenal. E vocês estão vendo, por exemplo, também muitas coisas aqui de carnaval, ó. Augusto César mostrando essas camisas, também essas cabeças aqui da Laúça. Muita gente já chega também, ó, como essa tá bonita aqui.
essa roupa mostrando o cacto. E mais para lá, outras fantasias, aquelas camisas que eu também disse agora há pouco, o sotaque de Pernambuco, não é nem sotaque, é patrimônio histórico. Então é isso, Márcio, feirinha montada aqui para as pessoas chegarem aqui no bairro do Recife. Eu volto com você. Oportunidade de fazer um passeio esse sábado. Obrigado pelas informações, Bruno. Pessoas em situação de rua começaram o dia com um café reforçado na Casa do Pão, no centro do Recife. Uma missão que completa hoje 3 anos, oferecendo alimento e, mais do que isso, acolhimento. Eles não têm cama nem teto. São pessoas em situação de rua, cada um com sua história. Neste casarão, na Rua do Imperador, no bairro de São José, elas encontram esperança. A Casa do Pão, que alimenta aproximadamente 400 pessoas por dia, completou hoje 3 anos de existência. Um trabalho social da Arquidiocese de Olinda e Recife. O diretor da casa, o diácono Ayrton Carvalho, falou da importância da caridade, a doação do amor com a distribuição do alimento. E ao longo desses 3 anos, nós fizemos em torno de 300 mil atendimentos. Atendimento de alimentação, saúde, atendimento jurídico, higiene pessoal, acompanhamento espiritual, formação das pessoas. Para marcar a data, foi inaugurado o restaurante Escola Dom Fernando Saborido. Uma surpresa para o arcebispo emérito de Olinda e Recife, que idealizou a Casa do Pão há 3 anos. Dom Fernando foi homenageado. Muito feliz, realmente contentíssimo, porque de fato são 3 anos de vitória aqui, de trabalho incessante, dedicação aos pobres. Não tem sentido você receber a Eucaristia sem essa dimensão social, essa preocupação com os pobres. Dezenas de voluntários trabalham todos os dias aqui para servir as refeições de domingo a domingo. Rosângela é evangélica, moradora de Peixinhos, em Olinda. Ela é voluntária e deu um depoimento emocionante para lembrar que também já passou fome e, por isso, conhece bem o sofrimento dessas pessoas. Passa o filme de um Natal, eu e minha mãe e meu filho deitado, e só tem água na geladeira. Mas ali eu falei com o Senhor e no outro dia ele proveu e mandou alguém trazer esse prato para nós comer. Então isso eu estou refazendo. O que ele fez por mim, hoje eu tento levar esse prato para quem também está precisando. Por volta das 8 da manhã, os pratos foram servidos. Seu Ivanildo foi uma das pessoas que recebeu o alimento da esperança. Nos traz alegria, alimento, banho, roupa, e nós só temos a agradecer. E todos que aqui se encontram são a minha família também. E eu só dou graças a Deus. Uma missa também foi celebrada no 3º andar do casarão. Um momento para renovar a fé de todas as pessoas que trabalham para alimentar o corpo e a alma de famílias pobres que moram na Rua do Imperador. Pessoas assistidas como Juliana, que quer vencer o vício das ruas para reencontrar a felicidade. Através dela está tendo mudanças na minha vida, não só da minha, como dos meus amigos e irmãos aqui. A gente está mudando muito, ele está ajudando bastante a vida da gente. Está tendo transformações. O que é que você pensa para o futuro, para você e para a sua família? Um futuro melhor, brilhante e com muito amor e carinho. Sábado de solidariedade, a Casa do Pão. Vou mostrar agora essa imagem aqui de Boa Viagem. Muita gente está acompanhando o Enem1, que hoje começou um pouco mais cedo, mas tem gente já indo para a praia, se programando para aproveitar esse sábado. E essa imagem ao vivo, mostrando tempo bom no Recife. De acordo com a PAC, não deve chover hoje até o fim do dia, então você consegue aproveitar esse sábado de feriado também. Imagens do alto mostrando para você a ilha ali, o bairro de Santo Antônio. Lembrando que o comércio, você acompanha aqui com a gente, está funcionando até o fim do ano, está aberto hoje. E assim a gente termina o Enem1, que volta segunda-feira. Você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte, Sara Porto, e até logo mais no Enem2.